Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que fala sobre as grandes questões, os grandes debates do setor elétrico aqui e no mundo. Hoje, nesse programa de número 15 do nosso Curto Circuito, eu gostaria de conversar com vocês sobre a criação da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Essa criação aconteceu agora no mês de agosto, recentemente, se eu não me engano, no dia 10 de agosto, e essa criação ela é muito importante na medida que ela diz muito sobre a importância que a política tem no setor elétrico, a importância que tem o debate político no jogo que é jogado nesse setor. Então eu gostaria de pegar esse exemplo, que é um exemplo bastante interessante sobre a criação dessa frente de consumidores e discutir um pouco com vocês sobre a importância da política nesse jogo elétrico e o que significa, qual é o significado da criação dessa Frente Nacional de Consumidores no momento atual, nesse momento que nós estamos vivendo dentro do setor elétrico brasileiro, dentro das disputas muito fortes e pesadas que estão sendo travadas dentro desse setor essencial para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar e para o conforto da sociedade. Então esse é o tema desse curto-circuito número 15, né? A política e o setor elétrico, a criação da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Então vamos nessa, começando, como a gente sempre faz no curto-circuito, colocando alguns fundamentos básicos que ajudam a gente a entender esse jogo. Começando com o básico, né? Qual é o papel que a política desempenha dentro do jogo elétrico? Vamos lá. O papel da política no setor elétrico ele é essencial. O setor elétrico é um setor fortemente regulado, é um setor no qual a intervenção do Estado ela é muito forte. Essa intervenção ela pode ser direta, quando o Estado, através das suas empresas estatais, ele produz, transporta, distribui, comercializa energia elétrica. Por exemplo, o exemplo da EDF, né, da empresa francesa de energia elétrica. Ou você pode ter uma intervenção que é indireta, uma intervenção através da via regulatória, né, através de regulamentações, através da atividade das agências reguladoras, como, por exemplo, é o caso americano. Ou você pode ter também, não se esqueça, além da atividade da intervenção direta do Estado, além da intervenção regulatória, você tem uma intervenção através de políticas públicas, que essa intervenção ela é muito importante, né, através da criação de incentivos, de penalidades. Um exemplo disso é esse conjunto de políticas públicas envolvendo a transição energética. Então, como essa intervenção do Estado ela é muito importante, isso faz com que o debate sobre essa intervenção, qual vai ser a natureza dessa intervenção, esse debate ele seja levado para a esfera pública, para a esfera política, né? Então essa dimensão política ela tem muita relevância na definição de quais serão os caminhos que o setor elétrico vai percorrer. Por exemplo, você, no caso alemão, você não decide que você vai simplesmente interromper a geração de energia elétrica através de energia nuclear, é simplesmente por uma decisão técnica. Essa é uma decisão política. Nos meados lá dos anos 2000, uma coligação do Partido Socialista com os Verdes decidiu que você iria fazer uma moratória do nuclear, que na Alemanha você ia interromper a geração nuclear. Alguns anos depois, com o governo de direita, com o governo da Angela Merkel, você decidiu retomar essa geração, e que essa geração era importante para a transição energética. Depois, com
acidente de Fukushima, a Merkel recua e retoma a moratória. Ora, nós não vamos usar energia nuclear. Enfim, essas são decisões que são decisões políticas. Se você decide que você vai privatizar a Eletrobras, isso é uma decisão política. Se você decide, como os franceses, que vamos renacionalizar integralmente a EDF, a gente vai comprar todas aquelas ações que estão na mão de acionistas privados para fechar o capital e ficar uma empresa exclusivamente estatal, também é uma decisão política. Enfim, essas decisões, elas são decisões políticas. E mesmo quando você tem uma maior, uma menor, digamos assim, espaço para as decisões técnicas, esses espaços, eles são definidos politicamente. Então, a política, ela tem um papel fundamental dentro do setor elétrico. Então, a disputa política, ela tem um papel fundamental dentro do setor elétrico, né? E principalmente por um fato que eu acho que é o fato mais importante, que é decisivo. É que a energia elétrica, ela é um insumo essencial. Essencial para o desenvolvimento econômico e essencial para o bem-estar e para o conforto da sociedade. E como você tem essa essencialidade e a sociedade reconhece isso, a oferta desse insumo e dessa energia não foi deixada e não é deixada em nenhum lugar do mundo simplesmente para o mercado. O setor elétrico não é um setor autorregulado. As empresas não se autorregulam. Quem regulam é o Estado. Em tudo quanto é lugar do mundo, quem define o modelo institucional do setor, como você vai gerar energia elétrica, como você vai transportar, distribuir, comercializar, quem define o modelo institucional do setor elétrico, quem define isso são os parlamentos, né? Não importa se é o parlamento britânico, se é o Congresso americano, se é o Congresso Nacional, no caso do Brasil, é nessa instância política que você define o modelo institucional do setor. O que vai ser o setor elétrico em cada país, em cada lugar desse, é justamente definido no âmbito da política. Portanto, o debate político, né, a disputa política é natural dentro do setor elétrico. Faz parte do setor elétrico. Não há como fugir disso. E é muito melhor que seja feito assim do que se fosse feito trancadinho dentro de um escritório, né? Então, eu acho que essa é a maneira como os países, em tudo quanto é lugar do mundo, decidem sobre o setor elétrico. Tem uma dimensão política importante. Enfim, a Frente Nacional de Consumidores, a criação dessa frente, ela justamente acontece dentro dessa disputa política. Então, por isso que eu acho que ela é muito interessante, porque fala sobre essa disputa política, fala sobre essa natureza política e fala sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Que a gente está vivendo justamente no Brasil. Então, vamos dar uma olhada no que foi a criação dessa frente e qual é o seu significado em termos do jogo que está sendo jogado aqui no Brasil em torno do setor elétrico hoje. A criação da Frente Nacional de Consumidores de Energia, que ocorreu no início desse mês de agosto, ela reúne um conjunto de agentes econômicos, de atores políticos, um conjunto com uma determinada heterogeneidade. Você encontra nessa frente, por exemplo, o CONASEM, que é um conselho nacional que reúne os consumidores das distribuidoras, né, de todas as distribuidoras do Brasil, portanto tem uma certa dimensão institucional. Você tem o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Você tem também ONGs ligadas ao tema ambiental, como o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Clima Info, ONGs ligadas ao debate sobre cidades, né, como é o caso do Instituto Polis, e também as associações de consumidores ligados à produção, né, como é a Abrace, que reúne os grandes consumidores de energia, e a NACE, que reúne consumidores na área de serviço, na área de comércio, também indústrias médias, enfim, que essas duas, a Abrace e a NACE, representam então todos os consumidores de energia ligados à produção. Então, a frente, ela reúne esse conjunto de instituições, né, indo desde instituições preocupadas mais com a questão produtiva, como é o caso da Abrace e da ANACE,
até instituições ligadas mais à questão ambiental, como é o caso do ICS, né, do Clima Info. Enfim, então você tem essa reunião de interesses em torno dessas instituições que se organizaram para formar essa frente, né? O porta-voz da frente é o Luiz Eduardo Barata, que é um especialista bastante respeitado dentro do setor elétrico, tem bastante experiência, tem uma carreira bastante interessante dentro do setor. Então é uma pessoa altamente qualificada. Então você compôs essa frente foi feita dessa forma. Inicialmente, a frente colocou duas questões, encaminharam um documento para o ministro de Minas e Energia, justamente falando sobre essas duas questões. A primeira delas diz respeito às térmicas Jabutis, que foram aquelas térmicas que foram enfiadas dentro do processo de capitalização da Eletrobras e que foi justamente aquela propina que foi dada para alguns segmentos do Congresso para que a capitalização da Eletrobras fosse aprovada, né? Uma propina que eu digo sempre que é muito original, né? Porque não foi paga por aqueles que vão se beneficiar da privatização da Eletrobras, mas vai ser paga pelos consumidores. Então, foi criada a necessidade de você instalar 8 gigawatts de térmicas. O que tem de interessante nessas térmicas é que elas devem ser construídas justamente naquelas regiões onde você não tem nenhuma infraestrutura de gás. São térmicas a gás que vão ser instaladas em lugares onde você não tem gás. Então, além da construção das térmicas, você vai ter que construir toda a infraestrutura justamente de gasodutos, enfim, para garantir a existência dessas térmicas. As avaliações mais conservadoras apontam que isso vai custar alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais para os consumidores. Mas existem avaliações que podem chegar, quando você soma todo o pacote, a uma conta de 200 bilhões de reais. Essa é a conta dessa brincadeira das térmicas, chamadas térmicas Jabutis. O que a frente está colocando e o que a frente está pedindo? A primeira contratação dessas térmicas, agora no final de setembro, vai ter um processo para contratar justamente 2 gigawatts desses 8 gigawatts que estão nesse pacote Jabuti. O que a frente está reivindicando? A frente está reivindicando o seguinte, que justamente não aconteça esse leilão, que essas térmicas não sejam contratadas e, portanto, que você não crie mais esse custo para que o consumidor pague. O que está se alegando é que, evidentemente, hoje, nesse exato momento, a situação do setor elétrico em termos de oferta, em termos de reservatório, em termos de água, é uma situação muito confortável. Então não há por que iniciar esse processo de contratação dessas térmicas. Essa é uma reivindicação da frente. É que não ocorra agora em setembro esse leilão para contratar, para começar a pagar, digamos assim, a dívida que foi contraída lá nas armações lá da privatização da Eletrobras. Pois bem, esse é um tema. Outro tema que a frente está reivindicando é o seguinte. Ano passado, no meio do sufoco da crise hídrica, você teve um leilão emergencial. Esse leilão emergencial, que foi realizado no chamado processo competitivo simplificado, ou seja, houve uma série de simplificações e de redução, digamos assim, de exigências para que ocorresse esse leilão emergencial, e foram contratados nesse leilão emergencial alguma coisa em torno de 1,2 gigawatt de potência de térmicas que foram planejadas para entrar em operação
agora em maio de 2022 e vão operar durante 4 anos, até dezembro de 2025. A conta disso são, qual é a conta? Bom, 39 bilhões de reais. Essa é a conta dessa brincadeira, que é fruto lá da crise, naquele momento do sufoco, naquele momento onde a coisa estava pegando ali em agosto, setembro, até o iniciozinho de outubro. Você sabe que a rapaziada estava até latindo para economizar cachorro em função da ameaça, do racionamento, de tudo isso. Então foi dentro desse contexto do sufoco que foram contratadas, na verdade, 17 térmicas. O que acontece? Que agora em agosto, dessas 17 térmicas, só entraram 7. 10 não entraram. Era para entrar até 1º de maio, mas dentro do contrato tinha um gancho que você tinha um espaço de 3 meses, aí dava 1º de agosto para todo mundo entrar. Só 7 entraram. Então qual é a reivindicação da frente dos consumidores? É a seguinte, olha só, mais 39 bi na minha conta, né? Vamos fazer o seguinte, os caras não entraram até agora, não entra mais. Então vão ficar só essas 7, essas 10 não vão entrar. Então essas foram as reivindicações iniciais da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. E agora o que eu gostaria de discutir com vocês vamos entrar assim na discussão boa, né? Por que essa frente foi criada? O que ela representa? O que tem dentro dessas suas reivindicações colocadas inicialmente? Então eu gostaria de justamente discutir isso com vocês. Qual é o significado? Qual é o impacto que essa criação da frente vai ter na evolução do setor elétrico brasileiro daqui para frente, né? Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês agora, né? Vamos para o jogo, né? Afinal, qual é o jogo que está sendo jogado aqui? E isso é importante a gente sempre ter na cabeça quando a gente discute o setor elétrico. Qual é o jogo que está sendo jogado? Vamos lá, vamos ver. Qual é o jogo? Como dizem os mineiros, o jogo é jogado no lambari pescado. Em termos da criação da frente de consumidores de energia, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é, essencialmente, fortalecer a defesa dos interesses dos consumidores na disputa política. E principalmente na disputa política no Congresso. Esse é o objetivo concreto da criação da frente, né? Da criação da frente. Esse é o objetivo. E por quê? Pela constatação óbvia de que o custo dos desequilíbrios, das distorções, das privatizações, das crises hídricas, esses custos estão sendo pagos por quem? Pelo consumidor. Estão sendo empurrados para o consumidor. Então, digamos o seguinte, os consumidores, eles estão perdendo essas disputas. Essa disputa política, esses consumidores, eles estão perdendo essa disputa. E o resto está enfiando os custos em cima justamente desses consumidores. Então, a criação da frente é o reconhecimento dessa situação objetiva e concreta. Eu estou me ferrando. E estou me ferrando por quê? Porque não estou sendo capaz de defender os meus interesses no jogo político. Estou perdendo no jogo político, estou perdendo no jogo econômico. Derivado justamente da perda desse jogo político. Então a criação da frente é esse reconhecimento. Né? Deixa eu me proteger. O objetivo principal hoje é se proteger. Se proteger dessas emendas, dessas leis, dessas regulamentações, dessas intervenções que estão batendo tudo em cima de quem? Do consumidor. Então essa é a primeira questão. Acho que essa é a questão central da criação da frente. Né? Ela surge naturalmente dentro de um jogo, que é a disputa política, de um jogo que se torna cada vez mais pesado e de um jogo que eu estou perdendo. Então se eu estou perdendo, eu tenho que fazer aqui alguma coisa para que eu possa sair dessa situação. Tá bom. Mas aí vem a pergunta, né? A boa pergunta. Bom, qual é a possibilidade, quais são as dificuldades desse jogo que você está querendo jogar, né? De sair dessa posição, de se defender?
Aí eu acho que tem dois aspectos importantes para a gente discutir. O primeiro deles é sobre justamente o campo de jogo, sobre o ambiente institucional no qual essa frente vai jogar, sobre o contexto institucional no qual vai se dar esse jogo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão diz respeito ao próprio jogador e à própria frente, que eu acho que tem algumas questões que a gente tem que discutir aqui sobre justamente a frente e esse conjunto heterogêneo de interesses que a frente reúne. Para saber qual vai ser o sucesso dessa empreitada, eu acho que a discussão dessas duas coisas, do ambiente institucional, da evolução do ambiente institucional e principalmente da caracterização do atual ambiente institucional brasileiro, e eu acho que as questões relativas à própria frente, eu acho que as dificuldades de você avançar com essa frente para tentar responder a esses problemas, eu acho que esses são os dois pontos que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque através dessa discussão a gente responde, afinal, qual é o futuro e qual é a possibilidade de sucesso dessa frente de consumidores de energia elétrica. Vamos lá, vamos começar com o ambiente institucional. O ambiente, onde é que esse jogo vai ser jogado, né? Vamos começar por aí. Bom, eu acho que a primeira questão a ser avaliada, né, dentro dessa disputa, qual é a possibilidade de sucesso dessa disputa, quais são essas dificuldades, eu acho que, em primeiro lugar, é o ambiente onde vai se dar essa disputa, né? Esse ambiente institucional que a gente está vivendo. É interessante que na entrevista que o Luiz Barata deu para a Folha de São Paulo, ele coloca uma questão que é justamente uma questão relativa ao esgotamento das instituições do próprio setor. O setor elétrico, dada a sua complexidade, dado, meu Deus, a quantidade de interesses que ele reúne, né, e da interdependência brutal desses interesses, é claro que o setor ele tem instituições que procuram justamente gerenciar esses conflitos dentro do setor. Tem um conjunto de instituições. Mas evidentemente que esse conjunto de instituições eles não estão funcionando. Então é que o Barata chama a atenção de que isso acaba transportando, né, transbordando para o Congresso Nacional. Se você não resolve dentro, então você recorre ao Congresso Nacional para você resolver esses conflitos. Eu não vejo como uma coisa negativa você recorrer ao Congresso Nacional, porque é um espaço público. É um espaço público, é um espaço democrático, é um espaço onde as divergências podem ser explicitadas. É natural que isso aconteça. Eu acho que a dimensão que tem um custo maior para o setor é quando você transborda para o judiciário. É quando você judicializa as questões. Então, eu acho que dentro do Congresso você ainda consegue algum tipo de compatibilização, algum tipo de coordenação. Mas quando você vai para o judiciário, judicializa, aí você trava a evolução do setor. E aí o problema é grande. E o que a gente tem visto mais no setor é justamente a judicialização. E eu acredito que, sinceramente, essa judicialização ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Ela vai se tornar maior. E isso vai se tornar a questão do setor elétrico mais complicada. Mas, quando eu olho para o Congresso, aí é muito difícil discutir o que está acontecendo no Congresso sem você discutir o que está acontecendo no país. É evidente que as instituições, no caso brasileiro, elas estão numa crise profunda. As instituições brasileiras, hoje, elas não geram estabilidade, elas geram instabilidade. E elas estão em crise. Elas não estão desempenhando aquela função para as quais elas existem, que é gerenciar os conflitos, convergir as expectativas, apontar para o futuro. Elas não conseguem fazer isso. Então você tem um problema grave. Então, as instituições do setor elétrico brasileiro, hoje, elas são tão ruins como são as outras. E é claro que a gente tem um problema. Gente, um país que discute com normalidade se você vai ter um golpe ou não vai ter um golpe, se essa é a discussão, é claro que as suas instituições têm problemas. E são problemas graves. Então, a questão institucional, ela é muito maior do que a discussão, do que o problema das instituições do próprio setor. A fragilização, a fraqueza, a incapacidades das instituições do setor elétrico se insere dentro dessa fragilidade maior.
Então você vai ter uma frente que você vai jogar num ambiente institucional muito ruim. Muito ruim, muito difícil. Muito difícil. E com um pano de fundo, que é um pano que eu acho muito, muito, muito grave. Que é a proposta, evidentemente, colocada na mesa, do desmanche do país. Ou do desmanche de um país que nós conhecemos. Que é o butim, que é o saque. Isso só acontece com instituições fragilizadas. Então é fundamental que as instituições se fragilizem para que eu possa levar a cabo, por exemplo, a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras não teria ocorrido num ambiente institucional normal, estável. A mixórdia que foi o desempenho das instituições na privatização da Eletrobras, ela só se explica, essa mixórdia, num contexto de fragilização das instituições. A criação da frente não resolve isso. Não resolve isso porque não resolve o campo do jogo. Então hoje, dentro desse butim, dentro desse desmanche, cada um leva o que pode. Quem pode mais, leva mais. Quem pode menos, leva menos. Então, na verdade, quando você organiza a frente ela se insere dentro desse conjunto, de tentar se proteger ou deixa eu levar alguma coisa dessa história aqui. Porque esse é o contexto que a gente está vivendo nesse exato momento. E a privatização da Eletrobras ela foi pedagógica nesse sentido. É butim, é saque. Então esse que é o problema. Esse é um problema. Você forma uma frente para ter uma atuação institucional, mas em que contexto institucional? O que é o Congresso Nacional? Essa história das térmicas que são construídas simplesmente para viabilizar a construção de gasodutos, e o que se quer é construir esses gasodutos, é viabilizar esses gasodutos, essa história está rolando há mais de 20 anos. Eu estava conversando com uma pessoa que foi uma autoridade importante dentro do setor, muito importante dentro do setor elétrico brasileiro, e ele estava me contando que essa proposta, exatamente essa, girando em torno disso, foi feita no gabinete dele, que era um grande executivo. E ele disse não. Não. Então há 20 anos? Não. Agora, sim. Vamos construir essas térmicas, vamos viabilizar esses gasodutos. Para quê? Para viabilizar a capitalização e a privatização da Eletrobras. Então, que foi a atuação? A privatização da Eletrobras foi decidida no Congresso Nacional, regime de urgência, sem uma audiência pública. Não, daí? É isso mesmo. Isso mostra o quê? Esse é o ambiente institucional. Então, a gente está num ambiente institucional muito deteriorado. Muito deteriorado. O que é a questão fundamental hoje no Brasil? É a recuperação das instituições. Então, em termos concretos, de resultados que eu vejo da atuação da Frente Nacional de Consumidores de Energia dentro desse contexto institucional, eu tenho dúvidas acerca da possibilidade de sucesso. Porque o ambiente está muito ruim. Sem dúvida é um movimento no qual você acredita nas instituições, por isso se organiza, né, para jogar esse jogo, mas é um jogo muito difícil em função disso. Então acho que a primeira grande questão é que essa frente ela vai desenvolver o jogo dela num campo muito ruim, com juízes muito ruins, com regras muito ruins. Então é difícil você jogar. Então eu acho que a primeira questão, que é essa questão do contexto institucional, eu acho que o contexto institucional ele é muito desfavorável. Então trata-se de você fazer o máximo para tentar se defender. Nesse momento, olhando o jogo, olhando o quadro, como o jogo está se desenrolando, eu acho isso. Eu acho difícil você ter sucesso numa empreitada como essa,
num ambiente constitucional tão deteriorado, né, institucional tão deteriorado como é o ambiente que você tem hoje. Em relação à própria frente, eu gostaria de colocar algumas questões que eu acho que são interessantes e que cabe a gente discutir, porque também estão associadas essas questões ao sucesso ou não dessa empreitada. Vamos dar uma olhada. Eu acho que quando a gente observa a atuação da frente, e a gente analisa agora não o campo de jogo, né? Não o juiz, não as regras, mas o jogador, que é a frente, eu acho que aqui eu identifico alguns problemas. Eu vejo de uma forma um pouco crítica a pauta da frente, né? Primeiro, é uma frente heterogênea. É uma frente heterogênea, onde você tem desde grandes consumidores até ONGs ligadas ao meio ambiente, ambientalistas. É claro que uma das questões que a gente tem concretas no Brasil é justamente a organização, a estruturação da defesa dos interesses dos consumidores, dos pequenos consumidores, dos consumidores residenciais, desses 80 e poucos milhões de consumidores. Toda vez que você vê todo o debate, toda a discussão do setor elétrico, a participação desses consumidores ela é pequena, porque ela tem dificuldade de se estruturar, de se organizar. Então isso torna o debate muito pouco favorável para esses consumidores. Isso é uma dificuldade que a gente tem, estrutural, não é fácil. Então, de tal maneira que no debate, o que vai aparecer é justamente aqueles consumidores que são mais estruturados, que são os grandes consumidores. É claro que os interesses desses grandes consumidores são os interesses que vão ser verbalizados dentro do debate, dentro da disputa. Isso é um problema que a gente tem. Então, quando eu olho para frente, eu acho que a Brase, a NACE, essas associações, elas têm muito mais força dentro do debate, dentro da disputa, na frente, do que o consumidor. Eu acho que o consumidor ele entra ali para dar, digamos assim, volume, né? Volume político. E falo isso concretamente, porque, por exemplo, sendo bastante objetivo, quando se coloca, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, a frente ela se coloca contra essa privatização? A frente ela se coloca de uma forma a tentar reduzir os impactos negativos dessa privatização? Por exemplo, a frente coloca a questão do tipo, que é uma questão objetiva, até de rompimento de contrato, quando você fala assim, não contrata as térmicas Jabutis, que estavam definidas lá na capitalização da Eletrobras, no projeto de lei, né? Foi aprovado. Eu pergunto o seguinte, a frente está disposta a colocar a seguinte questão? Olha só, com relação à descotização. Vamos mudar esse cronograma de descotização. Vamos fazer esse cronograma mais amplo, mais longo. Ao invés de 4, 5 anos, vamos fazer em 10. Ou, por exemplo, a frente ela teria a capacidade de falar assim, não, eu sou contra o processo de descotização e eu vou lutar contra a descotização porque isso vai ter um impacto negativo sobre as tarifas. A frente está disposta a fazer isso? Ela está disposta a romper outros contratos, mas esse não? Não, né? Eu acredito que não. Porque aí, claramente, os interesses dos grandes consumidores não é o mesmo interesse do pequeno consumidor. A descotização, a colocação dessa energia que está em regime de cota, que possa ir para o mercado e para o mercado livre, e para um mercado onde os grandes consumidores têm poder de mercado e, portanto, poderão ter acesso a essa energia, não vai ser contra a descotização. A proposta do mercado livre, que é justamente essa questão de você ter um mercado. Aí você tem um consumidor e você tem um grande consumidor. Quem vai ter poder de mercado? Esse pequeno consumidor ou o grande consumidor?
A ideia do mercado livre, da liberalização do mercado, a indústria lê de uma forma de ser uma oportunidade dela, como grande consumidor, usar o seu poder de mercado para ter acesso a uma energia mais barata, dentro de uma energia cada vez mais cara, ou da energia barata que existe. Esse vai ser o pequeno consumidor? Então você pega um cara grandão, pega um cara pequenininho, pega na mão do pequenininho e fala assim, cara, agora nós vamos para a competição. Aí o pequenininho olha para o grande e fala, vamos para a competição. É claro que a gente tem problemas aqui. A gente tem problemas aqui. E a gente tem problemas, então eu digo, quer dizer, quando você coloca essas questões, o que a frente propõe em relação a essa questão? O que a frente propõe em termos de restrição ao poder econômico cada vez maior da Eletrobras? Nós temos uma grande empresa hoje, uma empresa que tem um grande poder econômico. Eu brinco, é um tubarão, né, dentro da piscina. O que você tem em termos de defesa da concorrência? Em defesa do consumidor? Diante disso. Quer dizer, o que você oferece para o pequeno consumidor é a direito, você vai ter direito de escolher o seu fornecedor. Vai perguntar para o consumidor europeu hoje o que ele acha do direito dele escolher o consumidor dele. Você acha que ele vai achar legal, coisa fundamental é eu manter o meu direito de escolher o meu consumidor? Você acha que é isso que o cara está discutindo agora? E se você for perguntar para o consumidor americano o que ele acha do direito dele escolher o seu fornecedor, na verdade, de energia elétrica, né? Sobre isso que nós estamos falando aqui, o direito de exercer a sua escolha, não vai achar nada. Sabe por quê? Porque a maioria esmagadora dos estados americanos não dá esse direito. Dos 50 estados lá no Distrito Federal, só tem direito de escolha em 15, 16, 17 estados. Os outros 30 e tantos não têm. Aí você chega para o consumidor pequenininho e fala, você vai poder exercer o direito seu de escolha. Você vai poder escolher de onde é que você vai comprar energia cara, Magazete. Então eu acho que isso tem problemas. Então eu acho que quando a frente coloca lá, o que é importante, vamos discutir a modernização, PL 414, não. Você está discutindo o fortalecimento, né, o fato de você ter uma empresa hoje com grande poder de mercado, você está discutindo o que significa a financiarização do setor elétrico, o que significa hoje dentro do mercado, dentro do setor, você passar a ter uma hegemonia do capital financeiro, de bancos, corretoras, desse tipo de coisa. Qual é o impacto que isso vai ter sobre o setor? Que está embutido lá dentro da modernização? A frente está disposta a discutir isso? E eu pergunto o seguinte, qual é o impacto que você vai ter sobre a indústria? Qual é o impacto que você vai ter dessa financiarização do setor elétrico? Da privatização da Eletrobras? De todo esse conjunto? A frente quer discutir isso? Não. A frente não quer discutir. É mais fácil você discutir a térmica Jabuti. É mais fácil você discutir essa contratação dessas 10 térmicas que não entraram. O que é a crise? A frente quer discutir o que foi a crise do ano passado? Você acha o quê? Que foi simplesmente uma barbeiragem? Nós vamos reduzir tudo a uma barbeiragem? Ou um problema estrutural da gente estar cada vez mais exposto ao risco hidrológico? Então esse é o meu problema com relação à frente. São as posições em relação às questões estruturais. Então, o que me parece ao fim e ao cabo? É que a frente acaba sendo mais do mesmo. Se trata muito mais de você tentar se proteger no meio desse butim, no meio desse saque, no meio desse ninguém de ninguém que a gente está vivendo nesse exato momento. Eu acho que para resolver os problemas do setor elétrico brasileiro, você precisa de ir mais além. Eu não tenho a menor dúvida que algumas, por exemplo, se você pegar o Barata, ele tem perfeitas condições de discutir uma agenda, uma pauta, eu acho melhor do que essa. Ele faz parte de uma estirpe, né, de uma burocracia estatal brasileira de altíssima qualidade que está se acabando, né, está deixando de existir, mas que foram capazes de construir um setor elétrico extremamente sofisticado, complexo, um projeto muito, muito interessante. Barata faz parte disso, faz parte dessa geração, faz parte dessa burocracia estatal. Então, tem perfeitamente condições de discutir uma agenda muito mais complexa, muito mais sofisticada do que essa gente da frente.
Então acho que à frente eu olho, mas identifico problemas que são problemas internos, da agenda da própria frente. Entendo que quando você vai fazer uma frente, você acaba privilegiando, né, alguns pontos que são consenso, mas eu acho que para avançar é preciso ir muito mais além do que isso. É preciso ter uma discussão que seja uma discussão qualificada, uma discussão realmente efetiva sobre os reais problemas do setor elétrico brasileiro. Então eu acho que a frente poderia ser um início, um espaço de se ter essa discussão. Eu acho que isso que é importante. Por enquanto, eu acho que ela gira mais em torno das defesas dos interesses e vejo assim muito mais de digamos assim, de um fortalecimento, de você buscar mais gente para defender o interesse dos grandes do que dos pequenos. Embora os pequenos acabam sendo defendidos, né? Claro, se você não implanta essas térmicas, etc., rebate no consumidor, presidencial, óbvio. Mas me parece ainda algo muito seminal. Mas é uma tentativa de organizar um pouco, quem sabe, o debate, né? Mas para organizar o debate vai ser preciso mais do que isso, né? Eu acho que tem uma questão, que é uma questão colocada por uma outra figura, que eu acho uma figura relevante, que é o Maurício Tolmasquim, que tem aparecido no debate como representando, de alguma forma, os interesses do Partido dos Trabalhadores, né, relativo ao setor. O Maurício, num seminário organizado pelo Instituto Ascende Brasil, ele colocou uma questão que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo, que ele estava colocando sobre a questão das agendas individuais, né? A prioridade nas agendas individuais. Não dá para fazer um setor elétrico com cada um com a sua agenda, né? O setor elétrico não é um somatório de agendas, isso não é possível. Cada um puxando pelo seu, no caso do setor elétrico, é um desastre. Eu acho que, de uma certa maneira, a questão do Barata também gira em torno disso, da frente gira em torno disso, né? A necessidade da gente ter uma pauta que seja uma pauta mais coletiva e de ter um horizonte que não seja um horizonte de curto prazo, mas um horizonte de longo prazo. Dentro do quadro institucional atual, isso é muito difícil de ser feito. Então eu acho que a discussão do setor elétrico brasileiro está um pouco condenada à discussão sobre o futuro do próprio país, da nossa capacidade de recompor, de reconstruir as instituições. Então eu acho que esse que é o grande desafio, é reconstruir as instituições. Então se a frente ela pode contribuir no sentido dessa reconstrução institucional, de pelo menos da reconstrução do debate, aí eu acho que ela é o espaço de sucesso que ela pode ter, que ela pode contribuir, né? Mas é o movimento típico das disputas políticas tão características do setor elétrico, né? Então, meus amigos, era um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, que é justamente sobre a importância da política no setor elétrico, né, da disputa política no setor elétrico, e como a criação da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, ela representa muito um ponto nessa disputa, né, um evento marcante dentro dessa disputa, no qual os consumidores aí, os grandes, os pequenos, enfim, estão tentando se defender no meio desse saco, no meio desse butim, no meio desse de ninguém é de ninguém que caracteriza o contexto institucional brasileiro hoje. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no seu curto-circuito. Vida que segue, um beijão em vocês todos e vamos em frente.